Fala, criadores! Semana passada eu mostrei para vocês como é que a gente faz um gráfico utilizando números e shape layers conectados, linkados. E como prometido, hoje eu trago a segunda parte desse vídeo, onde eu vou falar sobre como a gente consegue usar o Slider Control para poder fazer essa animação. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre o After Effects, já deixa o seu like, porque assim a gente sabe que a gente está fazendo um bom trabalho trazendo esse tipo de conteúdo pra cá pro canal e continua fazendo ele pra vocês, ok? Então, vamos lá pro After Effects para ver como é que isso acontece. Então, aqui dentro do After Effects, eu já tenho o meu gráfico criado, ele tem várias formas criadas que completam, seria um valor de 100% aqui dentro da minha ideia para esse gráfico, e eu já tenho alguma animação criada aqui neles. Eu criei o gráfico novamente com a Pen Tool, então é só uma linha e a gente controla a espessura aqui pela espessura do Stroke. E eu vou vir aqui dentro do conteúdo e vou adicionar o Trim Path. Os outros eles já estão assim, por isso que já tem essa animação acontecendo, só esse que eu ainda não adicionei. E aí no Trim Path eu vou clicar em End, vou colocar em 0 e 20 frames para frente eu vou colocar em 100. Agora eu vou vir aqui, selecionar todos os meus gráficos e clicar em U. Agora eu tenho aberto aqui para mim todos os parâmetros, de todas essas camadas que tem algum keyframe criado. Eu vou alinhar esses keyframes aqui, porque assim, quando um gráfico termina de crescer, o outro começa instantaneamente para mostrar para mostrar a continuidade desse gráfico. Então é como se eu quisesse botar aqui informações diferentes em cada um dos gráficos. Por exemplo, essa aqui é a porcentagem de pessoas que votaram sim, essa aqui é a porcentagem, a verde, de pessoas que votaram não, e a vermelha são de pessoas que votaram talvez, ou não sei. Enfim, é um modelo de gráfico que a gente poderia usar de exemplo. Então, agora só tem as barras e a gente vai fazer o quê? A gente vai adicionar números para a gente poder fazer essa contagem. Vou fechar essas camadas que estão abertas, porque a gente não precisa mais mexer nelas. E vou vir aqui na Type Tool e vou criar uma caixa de texto dentro do meu gráfico. Bem, a camada dela está vazia e ela vai continuar vazia. Eu vou criar mais uma no gráfico verde, uma outra no gráfico azul. Eu tenho essas 3 camadas de texto agora vazias, cada uma em cima de um dos meus gráficos. E agora que a gente vai começar a usar o Slider Control. Agora a gente vai vir aqui em Effects e Presets. Eu vou digitar aqui Slider Control e a gente vai arrastar para cima da camada que eu quero utilizar. No caso, uma das camadas de texto. Eu vou renomear essas camadas. Vou botar aqui texto /3, texto /2 e texto /1. Porque eu ordenei de baixo para cima. Então, 1, 2, 3. Mas você ordena como você achar melhor. Enfim, essa daqui já tem o Slider Control. Agora a gente vai trazer o Slider Control para cada uma das nossas camadas de texto. Agora todas elas já têm esse efeito e eu vou começar a fazer essa animação. Então agora eu vou vir aqui, abrir a camada da caixa de texto, abrir a opção de Text ou texto, e em Source Text eu vou, com o Alt pressionado, clicar no Stopwatch, que agora a gente tem a opção de escrever aqui uma expressão. E como a gente fez no último vídeo, onde eu faço essa animação usando só a camada de texto e a camada de forma, sem usar nenhum outro tipo de efeito, a gente vai pegar aqui o nosso Pick Whip, que é essa cobrinha aqui, e vai levar ela para o Slider Control. Agora a nossa caixa de texto ela está linkada ao Slider Control. E olha o que acontece, agora a gente tem um número aqui aparecendo e não só uma caixa de texto vazia. Esse número que está aparecendo a gente também consegue controlar pelo nosso painel de caractere. Então se eu vim aqui e mudar a forma, mudar o tamanho, ou mudar a cor, mudar a fonte, o tamanho ou a cor, com a nossa camada selecionada, eu vou mudar também essa informação que está aparecendo aqui nessa camada de texto. Mas ela já está do tamanho e da configuração que eu quero. Então agora que a gente tem o Slider Control controlando o nosso número, o número que aparecer aqui vai ser o número que está aqui no efeito. E para fazer essa animação, a gente vai ter que fazer como a gente faz praticamente tudo aqui dentro do After Effects, que é usando keyframes. Então eu vou clicar aqui no Stopwatch do Slider Control, selecionando a camada que eu quero. Eu vou clicar em U, e agora o que vai aparecer pra gente aqui é o keyframe criado no Slider Control. Eu quero que ele comece com 0, e eu vou abrir essa camada aqui pra gente ver quando termina o movimento desse gráfico. E aqui nesse ponto, eu vou adicionar um valor de 50. Porque na minha cabeça, esse gráfico aqui, ele tem 50%
30% e 20%. Então, a gente tem esse movimento aqui acontecendo. Então, agora eu vou fazer isso com as nossas próximas camadas. Vou selecionar a camada que eu quero, Alt, e arrastar o Pick Whip para o Slider Control. E agora, para que todas as camadas elas estejam com essa função ativada. Eu vou alinhar os meus textos aqui em Align. Selecionando todas as camadas, eu vou vir aqui em Align e alinhar os meus textos. E utilizando o stopwatch do Slider Control, eu vou colocar os valores que eu quero nos próximos textos. Então, aqui eu vou começar em 0. E de acordo com as animações que eu tenho, eu vou terminar esse aqui em 30. E o próximo vai começar em 0 e eu vou terminar em 20. E assim eu tenho 100%. Mas você pode estar se perguntando por que eu estou fazendo isso dessa forma, em vez de fazer isso linkando esse texto aqui com o Trim Path, como eu fiz no outro vídeo. Se você ainda não viu o outro vídeo, eu vou deixar ele aqui linkado para você poder ver e entender o que eu estou falando com relação a isso. Mas a diferença é que aqui eu consigo controlar pelo Slider Control até qual é o valor que vai o meu número. Então eu posso colocar aqui 20, 50, 30, mas eu também posso vir aqui e colocar que esse valor ele vai chegar a 200, ele vai chegar a 500, não importa o valor que eu coloque, eu vou conseguir ter esse controle aqui a partir do Slider Control. Só que quando a gente usa esse link no Trim Path, como a gente usou no vídeo anterior, a gente tem as nossas informações de texto ligadas às informações do Trim Path que eu utilizei na nossa camada de forma. Então, ele vai de 0 a 100 no máximo. Mesmo que ele consiga ficar com 40 no meio, ou consiga ficar com algum outro valor, né, pelo meio do caminho, 30, 13, que seja, ele não passa de 100. Utilizando o Slider Control, a gente consegue controlar melhor qual é o valor e até onde esse valor vai. Então, você pode usar isso para coisas diferentes. Como eu já falei no último vídeo, como eu sempre falo nos vídeos que eu trago aqui para o YouTube, o que a gente aprende aqui dentro do After Effects dá para ser usado de várias formas. Então, a gente pode usar esse texto controlado pelo Slider Control para estar falando de porcentagem, para estar falando de valores monetários, para estar falando de número de pessoas, não necessariamente só dentro de gráficos, mas às vezes em outras informações, numa contagem regressiva. Então, é importante que a gente saiba fazer esse controle numérico de várias formas, não necessariamente só para a gente fazer gráficos, mas também para a gente conseguir utilizar e aplicar da maneira que seja útil para a gente dentro do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Então, eu vou voltar aqui para 20 e basicamente esse gráfico ele já está criado. A gente tem as informações aqui aparecendo, os gráficos e o gráfico crescendo e as informações aparecendo. A gente pode dar uma trabalhada melhor agora nessas informações, obviamente. Então, eu posso vir aqui e adicionar, por exemplo, uma opacidade na camada de texto, para não ficar o 0 aparecendo no vazio. Então, eu vou criar aqui um keyframe de 100%, alguns frames para trás eu vou criar um keyframe de 0%, vou selecionar os dois e clicando com o botão direito do mouse em cima de um dos keyframes, eu vou selecionar a opção Toggle Hold Keyframe. Assim, ele vai de 0 para 100, sem necessariamente ter a transição de opacidade, né, que a opacidade vai subindo direitinho, ele simplesmente quando está em cima do keyframe de 100, ele aparece. E quando não está, ele desaparece. Eu vou fazer isso em todos eles. Toggle Hold Keyframe. E agora eu vou alinhar esses keyframes para a hora que o gráfico correspondente a cada um começa. Ok. Agora ele não está aparecendo. E aí, conforme o gráfico vai aparecendo, o nosso texto vai aparecendo também. Para completar o nosso gráfico e ele ficar bem bonitinho, a gente pode vir aqui e adicionar a informação de porcentagem. Só que em vez de a gente vir e adicionar um texto, né, mais um novo texto escrito porcentagem, com símbolo de porcentagem, a gente vai simplesmente vir aqui na nossa camada de texto, onde tem a expressão que liga o nosso source text com o Slider Control. E se você assistiu outro vídeo e já sabe como é que faz assim, como é que adiciona essa informação, você pode pular mais pra frente, onde eu vou estar falando sobre usar a expressão timer aqui para poder fazer esse controle também. Mas, se você ainda não sabe, fica comigo que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui dentro dessa área de expressão, essa expressão ela foi criada automaticamente por causa do Pick Whip, né, daquele movimento que a gente fez, mas além dela, a gente pode adicionar mais informações conforme a gente deseja. Então, aqui nesse espaço, eu vou adicionar ponto, value, mais, abre aspas, e o símbolo de porcentagem. Clicando fora, a gente
ver que já aparece aqui o símbolo de porcentagem pra gente. E você poderia usar isso para adicionar qualquer outra informação, sem ser só o símbolo da porcentagem. Por exemplo, você quer adicionar um texto, a gente poderia colocar aqui pessoas, escrito entre aspas. E aí agora, em vez do símbolo de porcentagem, eu tenho a palavra pessoas, então seriam 9, 10, 15, 20 pessoas votaram nessa opção, sem precisar criar uma nova camada de texto. Então, eu vou voltar aqui para o símbolo da porcentagem, que é o que eu quero nessa minha informação, e vou adicionar isso em todas as minhas camadas. Então, eu vou vir aqui em Source Text, adicionar ponto, value, e agora a gente tem o nosso texto aparecendo juntamente com o nosso símbolo de porcentagem, para ter um gráfico bem bonitinho. Como eu disse antes, eu vou falar também como é que a gente poderia trabalhar essa informação do slider control usando a expressão de time. Então, eu tenho aqui essa camada de texto com esse slider control já, e eu quero fazer o seguinte, eu quero que o meu texto, ele não trabalhe de acordo com a porcentagem, né? Não trabalhe de acordo com o gráfico, mas sim com uma contagem regressiva, por exemplo. Então, eu posso vir aqui e coordenar o tempo da minha animação com o slider control. Da outra vez, a gente usou o slider control criando keyframes e dessa vez a gente vai adicionar uma expressão. A gente vai pressionar Alt para clicar no stopwatch e agora eu tenho uma nova área de expressão aqui criada, só que em vez dela estar no texto, ela está criada aqui dentro no nosso efeito de slider. A gente vai apagar essa informação que a gente tem aqui e vai digitar time. A gente já tem aqui no canal um vídeo onde eu explico melhor sobre como funciona essa expressão time, mas explicando rapidinho como ela funciona, ela trabalha da seguinte forma. O valor que vai aparecer aqui no slider control é o valor que está associado ao tempo do nosso vídeo. Então, se a gente começa aqui, então se a gente vier aqui para o 0, o valor que a gente tem vai estar em 0, e se a gente seguir adiante, ele vai ir aumentando de acordo com a nossa timeline até chegar no 5, que é o tempo aqui da nossa timeline. Então agora a nossa contagem, né, o nosso número, ele vai trabalhar proporcionalmente à nossa timeline, não mais proporcionalmente ou ao valor que a gente colocou de acordo com o slider control, nem o valor que a gente colocou de acordo com a nossa camada de forma, até porque aqui a gente não tem mais nada, não tem mais nenhuma outra camada ou outra informação, tirando o background, a gente só tem realmente o texto e os efeitos que a gente está usando aqui em cima dele. E aí, se a gente quiser que esse valor ele não tenha esse tamanho tão grande aqui, a gente vai vir aqui em Text e nessa primeira expressão de texto a gente vai adicionar a seguinte informação. Ponto, value, ponto, to fixed. To fixed tem que ser com F maiúsculo e pode adicionar ou 0 dentro do parênteses, se a gente não quiser que não tenha nenhum número decimal, ou 2, 1, 3, 4, quantos a gente quiser que sejam os números a partir da vírgula. E ainda assim ele continua contando de 0 até 5, que é o tamanho da nossa timeline. Então a gente consegue aqui, por exemplo, criar uma contagem em cima do tempo de vídeo que a gente quiser criar, além de conseguir trabalhar com essa expressão time de acordo com o que a gente deseja, se a gente quiser que vá mais rápido do que o tempo da nossa timeline. Por exemplo, multiplicando o valor do nosso tempo por 2, ficaria time, asterisco, vezes 2. A gente vai de 0 a 10. A gente consegue, com uma única camada de texto, trabalhar de diversas formas essa contagem numérica. E assim, como eu falei no gráfico 2, a gente pode adicionar mais informações aqui além do fixed. Se a gente quiser botar aqui porcentagem, a gente consegue adicionar também a porcentagem aqui. A gente adiciona. É só a gente vir e adicionar mais, entre parênteses, e colocar porcentagem, por exemplo. Agora a gente tem esse número com a porcentagem. E qualquer outra informação que a gente queira botar entre as aspas, como eu falei anteriormente. Então, quanto mais coisas a gente for colocando dentro dessa expressão, mais informação a gente vai ter. Mas é claro que a gente tem que saber quais são as informações que a gente está colocando para conseguir que essa expressão seja uma expressão válida. Bem, é isso. Eu sei que essa última parte ela não é exatamente um gráfico, mas eu queria mostrar para vocês como é que a gente consegue trabalhar com esse valor numérico de diversas formas aqui dentro do After Effects, tanto para criar gráfico, tanto para criar outras coisas, e como a gente já estava falando de slider control, eu achei que era importante falar que a gente pode usar isso para fazer uma contagem, por exemplo, usando a expressão
de tempo. Espero que essas duas informações tenham sido úteis para vocês. Aqui dentro do After Effects, a gente aprende algumas coisas que elas podem servir para várias outras coisas, e não só para fazer gráficos. Eu trouxe o gráfico aqui porque é uma maneira da gente conseguir explicar esse tipo de informação para vocês, mas a gente consegue usar ele para inúmeras outras informações, para fazer uma contagem, para utilizar de outras formas. Então, agora que você já entendeu qual é o conceito da coisa, sinta-se à vontade para usar como quiser, e se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer o máximo que a gente puder para tentar responder e tirar as suas dúvidas. Bem, a gente sempre responde, mas nem sempre a gente também consegue tirar todas as dúvidas, mas a gente se esforça bastante para conseguir trazer alguma solução e ajudar de alguma forma, ok? Por hoje é só. Semana que vem a gente volta com mais. Tchau!